que mais cresce em Alagoas. Terra de quem trabalha, do comércio forte, da nossa feira livre, terra do empreendedor, do Asa Gigante, time vencedor. Tem planetário, tem posto de saúde, ciclovia do trabalhador. É a terra da cultura e das escolas de tempo integral. Aqui tem restaurante popular e área verde, do corredor gastronômico da Avenida Ceci Cunha até o Bosque das Arapiracas. Tem a nossa zona rural que abastece todo o estado com hortaliças e frutas. Pense numa cidade que não para de se destacar. Vem pra cá, vem! Para quem está à procura de um local para investir, é importante ficar atento às oportunidades. E a Alamedas Empreendimentos tem o melhor negócio para você. Pôr do Sol Residência, residencial de apartamentos com uma ou duas suítes. Está localizada em uma região de alta valorização, com mais de 85% das unidades entregues vendidas. É sucesso de venda, gerando retorno aos seus investidores. E para você que está em busca de um local para investimentos em casas e lotes, nós temos uma ótima notícia para você. O Sementeira Residência. Nosso residencial é completo, possuindo piscinas, lago, redário, quadras esportivas e área gourmet. Perfeito para qualquer família, sempre com a qualidade e alto padrão da Alamedas Empreendimentos. Não perca essa oportunidade de investir em empreendimentos que unem tradição e qualidade. Olá, olá! Estamos dando início a mais um episódio do nosso Papo Imobiliário, o podcast de Alagoas, o primeiro que conecta você ao que há de mais atual, ao que há de mais moderno e interessante no mercado imobiliário. Hoje eu tenho um episódio aqui cheio de dicas importantes para vocês. Fiquem até o final porque vai ser incrível. Nosso convidado de hoje é o Nilson Silva, natural de Santa Catarina. Formado em técnico em cerâmica e administração, ele tem mais de 34 anos de experiência na construção civil, já atuou em pesquisa e desenvolvimento, treinamento, gestão industrial e comercial em grandes cerâmicas do Nordeste. Desde 2020 está à frente da Atitude e Representações, levando para o interior de Alagoas marcas fortes no mercado, como a Pointer, Enerbras, Temax e Sika. É alguém que une conhecimento técnico, visão de mercado e muita vivência prática. E vai compartilhar com a gente dicas valiosas para quem vai construir, reformar ou investir. Por isso que o Nilson está aqui hoje. Eu queria trazer para vocês um episódio diferente, com uma parte mais técnica e com dicas que ainda não passaram por aqui. Nilson, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. Antes de passar a palavra para você, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, Comercial Casa Nova, Prefeitura de Arapiraca, Grupo Alameda, Sidney Calixto e Bairro Planejado Perucaba. Sem esse pessoal, sem essas empresas, não seria possível que o papo acontecesse, que esse projeto fosse viabilizado. O meu muito obrigada para vocês. Nilson, seja muito bem-vindo, fique à vontade, é um prazer tê-lo aqui conosco. Primeiro, agradecer o convite, Natália, tanto seu, e também agradecer ao Betinho, que é a pessoa de contato, e também toda a equipe da Casa Nova, pela confiança, né, de me indicar aqui. Casa Nova é um grande parceiro da gente, e hoje estamos aqui para ouvir o que você quiser, discutir, conversar, e ajudar esse seu público aí que, queira ou não queira, faz parte do nosso dia a dia e sempre tem muitas dúvidas que eu acho que a gente pode ajudar. A gente estava conversando um bocado aqui antes, né, Nilson? Sim, e já dava para estar gravando, porque já veio um bocado de dicas, de insights valiosos. Mas vamos lá, você tem uma expertise gigante, né? Tá 30 anos no mercado. A gente conversando aqui deu para perceber o quanto você domina o mercado, o quanto você entende, tem uma visão macro de tudo. O que é que você enxerga que mudou lá dos 30 anos? Porque eu sei que nós sabemos que muita coisa mudou no mercado. A gente teve aí, principalmente nos últimos anos, com a pandemia, com a tecnologia, o avanço, tudo, muita coisa mudou e mudou drasticamente. Mas o que você enxerga no mercado imobiliário mais precisamente na sua área, que mudou? Olha, eu comecei a minha vivência com a construção indiretamente, que foi na indústria, tinha 15 anos, né? E pode falar pelo que a gente via. Antigamente, ter uma casa, ter um conforto, você ter acesso a uma cerâmica era algo inviável. Você tinha poucas opções e custos altos. Com o advento do aumento da produção e tudo que aconteceu no Brasil,
Hoje, para qualquer tamanho de sonho da pessoa, desde uma casa popular à casa milionária, você tem opções de mercado. Isso veio crescendo aí ao longo das décadas, a gente vê a mudança do padrão das construções, aquelas construções com casa e telhado, para hoje essas casas mais quadradas, a platibanda. E eu vejo muito que um dos adventos que vieram do que foi, logicamente, trágico da pandemia, é as pessoas olharem mais para o conforto dentro de casa. Fazer as pessoas ficar dentro de casa e ver os problemas, o que estava ruim, fez as pessoas, a partir daí, e também eu vejo que hoje parte dos construtores também, de que a casa ofereça algo mais, seja algo diferente, porque não adianta mais hoje você entregar o básico do básico, mesmo para aquele cliente popular. Você tem que ter um conforto, você tem que ter um atrativo. E as pessoas estão se preocupando com isso, porque aquela história de você ficar em casa o dia inteiro e não estar gostando do que você está vendo em casa, motivou. Por isso que nós que vivemos esse mercado do varejo, houve esse boom da construção civil, o boom do varejo, quer seja em quantidades, mix e também até de valores, porque as pessoas estavam desconfortáveis em casa. Então, eu acho que isso foi uma grande mudança, mas eu acho que o principal, eu acho que realmente é isso. Eu acho que hoje o custo relativo da residência hoje é muito menor do que era anos atrás. Você ter uma casa era muito mais difícil. E outra é realmente isso, a exigência do consumidor para ter esses itens de conforto e segurança que ele tanto precisa. Verdade, você falou uma coisa que é pura verdade e a gente nota isso muito, principalmente quem está dentro do mercado, porque antes a gente estava numa vibe, todo mundo, eu acho, muito de valorizar as conquistas, eram viajar, né? Eram outras experiências. Sim, sim. E o quanto a gente passou a valorizar as experiências dentro do nosso lar. E cada espaço de viver aquilo, de estar com a família. Então, o lar tomou outras proporções, começou a ter outro valor. E quando você fala que desde os imóveis populares, isso é muito certo. O cliente, ele é muito exigente, independentemente do preço do imóvel. Então, eu creio que é um desafio para todo mundo, tanto para nós, para os construtores, as construtoras, os corretores, as fábricas também, de produzir materiais que com custo menor, mas que proporcionem isso ao cliente. Beleza, estética, porque isso importa, né? Então, a casa não é mais qualquer lugar que eu coloco qualquer móvel, que eu compro aquela casa de qualquer jeito. Não, ela precisa me agradar esteticamente, precisa gerar um conforto e também a parte estética, né? Que muita gente, até certo ponto, e eu acho que a pandemia realmente ela virou muito esse jogo, como é que eu posso dizer? Ela deixava isso em segundo plano. Sim, você queria se divertir, você saía. Aí com a pandemia para você se divertir hoje, você tem que estar dentro de casa. Aí o ambiente tem que estar mais agradável. Sim, sim. Eu lembro que quando estourou a pandemia, a gente estava numa fase muito de sair com amigos. E isso mesmo. não tinha mais como sair. E as reuniões começaram a ser em casa. E o quanto isso mudou de valorizar receber em casa, de valorizar. Para mim mesmo, isso mudou totalmente. Eu creio que por outros fatores de vida também, mas muito com a pandemia. Do quanto você para perceber de como é bom estar em casa. Receber as pessoas em casa, que às vezes isso tem muito mais valor do que você sair, de ir para outros lugares. Mas que isso seja feito com conforto, com com a parte estética te agradando, porque isso importa muito, isso é psicologicamente comprovado que seria como ter orgulho daquilo que você tem. Você sente aquele orgulho positivo, olha, como é bonita a minha casa. Você se sente motivado, você produz mais, o clima é outro. Hoje se trabalha muito em casa, né, o home office, então a casa hoje, muitas das pessoas hoje, eu acho que no Brasil, se eu não me engano, das pessoas que foram para o home office, parece que 14% ou 15% ainda permanecem no home office. Sim. Então, não é mais só casa, é casa e trabalho. E muita gente que morava em apartamento, que passaram a repensar a sua forma de viver. Muitas pessoas quiseram ir para casas e vice-versa também. E adaptar fazer reformas, né? Melhorar. Então, isso realmente foi muito importante. Foi bem salutar isso que você frisou aí. E eu acho legal de Arapiraca é isso, né?
que Arapiraca tem muitas cidades do Nordeste, eu posso citar algumas que eu conheço como Mossoró, que tem um tamanho parecido, outras cidades que são Campina Grande é um pouco maior, mas cidades que são extremamente verticalizadas. Se você já foi a Mossoró, é uma superfície extremamente plana, a uns 20, 30 quilômetros, eu chegar na cidade, já começa a ver as torres dos prédios. Arapiraca ainda mantém essa questão mais horizontalizada. Somos bem resistentes, mas está começando a mudar, né? Está começando a mudar, mas assim, não são essas obras grandiosas, prédios de 40 andares. E para pessoas que nem eu, que morei muitos anos em capitais, geralmente apartamentos, hoje eu não consigo mais pensar em sair de uma casa. Isso é uma questão minha pessoal, mas aquela conforto, aquela certa privacidade que você tem ali dentro de uma casa. Eu tenho um carro elétrico, então, se eu hora que você quiser comprar um carro elétrico, eu vou lá e instalo. Num prédio ainda é mais difícil. A questão, como eu falei, da privacidade. Então, eu ainda valorizo isso, mas eu concordo que o padrão do consumidor mudou e, logicamente, a gente está vendo subindo novos prédios aqui, que o pessoal está atento, né? Porque tem esse público que quer a segurança de um apartamento. Verdade. E assim, Arapiraca está recebendo muita gente de fora. Tá. Então, tem pessoas também que vêm a trabalho. E aí, a questão da verticalização, ela vem a calhar, porque tem muita gente que aluga apartamentos e pessoas que já têm suas residências, suas casas em outras cidades, mas querem ter um ponto de apoio. Alguns alugam, outros preferem comprar. E também, pelo viés do investimento, eu vejo que o apartamento ele se enquadra melhor. Sim. Então, essa questão está começando tardiamente eu falo se comparada a outras cidades. Sim, concordo. Né? Arapiraca, ela está aí uns 20 anos mais ou menos atrasado essa verticalização. Ela tem um progresso, a cidade pujante, assim, incomparável, se destaca no cenário. Ela é dinâmica, né? Muito é uma dinâmica. Economia dinâmica, né? Mas em relação à verticalização, realmente a gente é resistente. Eu falo a gente como um todo, né? Porque como você que já virou arapiraquense aí sim. de coração, já tem a resistência de morar em apartamento. Já entende a dinâmica da cidade e os ares já lhe compelem a morar em casa. É porque aquela história, quem vem de fora, às vezes não quer mais ter aquela... Porque de fora é o seguinte, tu vai pra praia de Boa Viagem, quem nunca foi pegar um hotel... hotel na beira da praia. Aí você vê assim um vãozinho de 2, 3 metros entre 2 prédios. Então assim, aí tu vem aqui, tu mora numa casa, assim, eu morei ali no condomínio ali no Arnon de Melo. Era maravilhoso ir lá para a área da piscina de dia e ver aquele vale gigante, aquela... É uma coisa que na cidade você não tem essa... E você tá numa cidade de 220 mil habitantes. Você tá a 5 minutos de um centro que tem comércio, que tem tudo. E tem esse ar assim mais interiorano, né? Que eu acho que isso atrai, para quem vem de fora, até tive esse fenômeno do pessoal da Vale que veio, a maioria optou por morar em condomínio. Então, essas casas de 400, 500 mil, acima de 300, foi o que virou alvo desse pessoal, dos engenheiros, pessoal da área administrativa que vieram. Então, muita gente veio morar nesses condomínios horizontais, porque realmente já saíram dessa situação. Mas só que o povo daqui, às vezes, está numa vertente diferente. Porque morar num edifício, o que eu acho que é muito legal morar num edifício, passa uma questão de segurança maior. Sim. Um condomínio residencial de casas ainda é uma área muito aberta, é muito sujeito, às vezes, a uma invasão, alguém pular um muro no meio de sua casa. Num prédio não é tão fácil. Você tem uma portaria, é um ambiente mais fechado, você mora no 7º andar... O acesso às coisas então passa uma questão de segurança muito... A localização, né? Quando você tem a verticalização, então você tem empreendimentos em localizações mais, como é que eu posso dizer? Estratégicas. Próximas de locais de serviços. Vias as pessoas rápidas, né? vão ser mais próximos das escolas, dos supermercados, das igrejas, né? Enquanto você vai para condomínios de casas para a questão horizontal, vai se distanciando. Vai se distanciando cada vez mais dali de tudo onde tudo acontece na cidade. Sem falar que outra questão também, que aí vai de encontro, vai na contramão dessas pessoas que querem estar em casas, é a praticidade de um apartamento.
E aí são dois públicos diferentes. O público que quer espaço, que não quer estar preso ali no apartamento, e o público que quer praticidade, um ambiente menor, que gere menos custo, que, né, de repente não tem uma empregada doméstica para cuidar e ali dá um jeito de... Geralmente unidades menores, né? Você também tem um menor custo de manutenção. Isso. E alguns empreendimentos desses verticais, a área de lazer, algumas coisas que os condomínios também oferecem, mas... Atrai, né? Que atraem também, né? Com os benefícios. Então, hoje, os empreendimentos que vêm verticais, eles precisam ter uma proposta, eles precisam oferecer ao cliente... agregar, né? Em área de lazer, em benefícios, em coisas... Por exemplo, você falou aí da energia solar. Então, hoje o empreendimento, ele precisa ter uma vaga de garagem que tenha... Ele deve pensar nisso. Eu vou colocar aqui um local para que o meu morador possa recarregar o seu carro, né? Então... há que ter esse pensamento hoje com esse cliente, com esse público. Eu converso muito isso com os meus colegas, os meus parceiros. Sim. Que o público é cada dia mais exigente. E aí, Arapiraca tem essa peculiaridade do público ser muito exigente, querer muito por pouco. Exato. E aí a gente sofre. Mas eu digo uma coisa, assim, ó. A gente tá aqui falando de experiências. O que eu vejo na experiência é o seguinte. A gente citou o exemplo de um celular. Todo ano, se possível, tu quer trocar o celular. Uma casa você não vai trocar todo ano. Aí, o que eu posso falar de experiência? Eu, há uns 2 anos, eu investi numa casa, num condomínio mais popular. A média da casa estava 150 mil. E eu resolvi fazer algo diferente. Ampliei a casa 1,50 m, fiz uma suíte, coloquei cerâmico 80 por 80, branco polido nas paredes, banheiro com um nicho de fora a fora. E a casa era para... Eu não ia vender, não ia nada, ia ser para locação e tudo. Mas foi incrível o movimento de pessoas querendo comprar a casa. Inclusive foi avaliada a 25 mil a mais. E eu acho que às vezes no imóvel é você entender isso. Às vezes por 10, 15, 20 mil por alguma facilidade que você põe que... Nem, eu acho que ainda anda devagar, por exemplo, oferecer casa com energia solar já. O público vai pagar isso. Essa sacada. Porque tu pega 10 mil de energia solar, se tu for construir, tu vai gastar 20. E tem que mexer na casa depois. Isso você vai botar no financiamento, o cliente vai diluir isso em 20, 30 anos. Ele vai pagar R$200 a mais de prestação, só que ele está economizando R$400 de energia. Exatamente. Eu sempre converso com os construtores, né? Conheço muitos, a gente tem essa rede de relacionamento, graças a Deus. E às vezes, alguns deles, você percebe que quer entregar a casa porque é mais popular, são as casas mais em conta... ali no cru, né? No básico do básico para economizar. Eu disse, poxa, coloca um jardim, investe um pouco numa iluminação mais atraente, faz uma fachada bonita, né? Faz uma área gourmet, às vezes você coloca uma besteira num custo baixo e se encanta o cliente, faz o cliente tá ali feliz, já entrar na casa feliz, divulgando, chamando a família, né? Hoje é preciso pensar nisso. E as pessoas não estão querendo. Até porque se o cliente compra ali, ele vai fazer aquilo. E outra coisa, sobre eu penso no varejo, como eu estava falando muito no começo, como você não vender só o produto, você vender a história daquele produto que você está vendendo. E aí, às vezes, eu acho que a gente precisa colocar isso na cabeça do cliente. Vamos supor que daqui a 5 anos tu quer comprar uma casa maior. A tua tem uma área gourmet, tem um revestimento retificado, tem uma bancada de granito, uma pintura lavável. E tu está pedindo, vamos supor, 200 mil na tua casa. Se a do vizinho tiver 190, provavelmente tu vai vender ele não. Porque a tua casa tem um atrativo. E eu acho que, às vezes, eu vejo, às vezes, muito se falar assim, é um investimento que vai rentabilizar você no futuro. Quantas pessoas, às vezes, constroem flat, mas ninguém fala o que vai rentabilizar, por que vai rentabilizar, qual é o diferencial. E aí eu vou puxar a sardinha agora para o meu lado, viu? Não, mas e tem que aí puxar. entra a questão de você não ser só um corretor, tirador de pedidos que a gente vê no mercado. É você ser um consultor, né? É você ser um consultor. Eu estava vendendo agora, essa semana, um apartamento a um casal de clientes e a gente tinha a unidade nascente e a unidade poente. A nascente era mais cara. Só que a poente, ela tem uma vista incrível.
que a Nascente não tem. Sim, sim. E aí eu disse a ele, vocês, olha, se eu fosse comprar, eu compraria a poente pela vista. Até porque a poente, a área que vai pegar o sol não interfere no seu, você consegue fazer isso aqui, mas você tem a vista. Se for um quarto, você bota um ar-condicionado, você já... eu digo, você vai perder essa vista. E aí, eles compraram poente, era menor o preço. A minha comissão, consequentemente, é menor, mas você enxergar isso para o cliente, você vê como se fosse para você. Então, eu puxo aí a sardinha para vocês que estão me assistindo, que são clientes. Procurem consultores, não procurem apenas tiradores de pedido. Mas aí você puxou num outro ponto que é esse, que a gente todos nós somos vendedores, né? A gente, quando trabalha na indústria, a gente usa muito um termo que é o custo do produto vendido, alguns usam o custo da unidade vendida. Porque aquela história, para você vender algo mais que tem um valor maior, não gosto de dizer mais caro, tem um valor maior, você precisa usar mais argumentos. E às vezes você também precisa de muito mais tempo. Aí, às vezes, você estava com um bom produto, um ótimo custo-benefício, a comissão relativa continuava boa. Só que se tu demorasse 3 meses para vender, era 3 meses a mais que demorava para entrar aquela comissão. Aí, quando você começa a botar as contas no lápis, né, você não estava empurrando um produto mais barato para o cliente, você estava agilizando, até porque se você dá muito tempo, o cliente pode ver algum outro produto. Ele compra com outra pessoa. Exatamente. Mas é ter esse feeling entre o agregar valor e o timing da venda, que é muito importante. E nesse inteirinho aí, você entregar a verdade para o cliente, se preocupar com ele, pensar na experiência e pensar no melhor para o cliente também. Porque isso aí, quando você pensa nisso, você não precisa pensar no dinheiro, na comissão. Isso é automático, ela vem, é consequência. E o cliente sente. O cliente sente quando você está preocupado só, não, vamos fechar porque eu estou precisando do dinheiro, porque eu quero receber. Você não está dizendo, mas aquilo ali, você passa. Entendi. Né? Então, é diferente. A gente aí sai um pouquinho, mas está valendo. Nilson, o que você, que já tem essa expertise toda com a parte técnica aí de mão de obra, não, de matéria-prima, o que é que você enxerga que são os maiores erros que o pessoal, tanto construtores, né, investidores, cometem ao comprar? Por que eu estou te perguntando isso? Porque eu sei que você é perito nessa... Não, perito não, mas eu tenho... Nessa questão, mas quando eu falo perito, é porque você tem uma expertise e um olhar, né, técnico, uma autoridade, você entende de tal forma do assunto que você consegue falar de forma... eu agradeço. Com propriedade. Tá. Eu vou falar muito eu vou me focar um pouco, apesar de, como eu disse, eu vendo telhas, vendo argamassa, mas... De um tudo, que nem diz o Matuto. Mas eu vejo dois erros que acabam acontecendo nas obras que envolvem principalmente dos produtos que eu vendo na hora que comercializo. Primeiro, sobre o uso de impermeabilizantes nas casas. Arapiracas, aqui, vamos dizer assim, o sertão do Nordeste todinho ele tem um problema sério com a presença de sais solúveis no terreno. Aqui, há milhões de anos, era um solo oceânico, então você tem muitos sais misturados com a terra. O que acontece com a água? Está chovendo, a água migra e a tendência da água, por capilaridade, ela subir. E ela sai o quê? Arrastando esses sais que eles se dissolvem na água. Aí você vai na casa, você vê aquelas manchas pretas que se chama eflorescência. E às vezes, assim... E eu vejo isso que eu falo com vendedores, assim, porque eu vendo para ele, pô, mas por que tu não vende mais? Porque eu disse que não precisa. Quanto que, às vezes, o cliente, vamos supor, para impermeabilizar uma casa muito bem, colocando os aditivos certos, você vai gastar R$1.000. Quanto você vai gastar para tirar o reboco, tirar a pintura, trocar o piso? Quando vem esses problemas, né, falando de forma mais popular, minação, né, infiltração... minação. Tudo isso, a dor de cabeça é grande. O nome técnico é bonito, eu gosto da palavra eflorescência. Não, tá vendo porque eu digo? Porque é muito grave. E como eu até estava te falando da minha casa que eu vendi, a primeira coisa que eu falava, a minha casa é isolada do chão, tu não vai ter problema com umidade. Com umidade. Então, isso já era um atrativo. Porque quem olhava do lado da minha casa, já estava 2 anos construída, não tinha uma mancha, não tinha nada.
E todas as casas ao lado, casas às vezes com 2, 3 meses, a pintura já começava a ficar calçada preta, a ter aquelas infiltrações, e às vezes começa no revestimento, não sei se tu vê, às vezes tu passa nas ruas, o cara bota um revestimento madeira, um preto, e vem aquele escorrido. Aquilo ali é fluorescência, é o sal que está migrando, você não fez uma barreira protetora, você não impermeabilizou o substrato, vamos assim dizer, e a água vai subindo até um certo nível. Então ela subiu. Um certo tempo ela vai começar a migrar para as áreas de fora. E aí onde é que ela vai sair? Ela vai sair pelo rejunte. E faz aquele escorrimento que torna feio. E aquilo dali é muito difícil de tirar. E quando tem aí, nesse caso que você falou, um revestimento, você tem que tirar o revestimento, né? Aí as pessoas evitam fazer essa impermeabilização, que vai custar na fase de construção X a mais. Mas acho que R$1.000 a mais para você fazer um substrato ali. Vale muito a pena. O custo de correção, e é isso que você precisa entender também, eu acho que o construtor precisa entender que, pelo Código de Defesa do Consumidor, a casa sendo um bem durável, ela tem 5 anos de garantia. Sim. Então, queira ou não queira, você corre até riscos legais, porque queira ou não queira, você tem que dar 5 anos de garantia daquilo. E se a casa está com problema de umidade, há de se convir que é um defeito construtivo. Sim. Se eu chegar no comercial Casa Nova, eu vou ter todos esses produtos? Você tem esse produto, mas aquela história, você tem que estar com um bom engenheiro. Uma casa, para ficar boa, tem que ter um bom projeto, que é um bom arquiteto, um bom engenheiro e uma boa execução. Então, essa parte que cabe de se projetar a quantidade necessária de manta, asfalto líquido, aditivo para cimento, começa lá com o engenheiro na hora de fazer eu vou usar aqui uma massa para fazer esse reboco com X de areia, X de cimento e tantos litros de um aditivo e tal. Então, começa daí. Não adianta ter também o bom material, o bom produto e não ter a mão de obra qualificada para isso, né? Agora você falou, eu lidei muito tempo com patologias. Toda vez que você tem um defeito numa construção, você tem ou o defeito do produto, ou o defeito da execução, ou o defeito do projeto, ou o defeito do sistema. O que é um defeito de sistema? É quando um ou mais defeitos atuam junto. Eu vou dar um exemplo. Uma argamassa de baixa qualidade com um pedreiro que não usou a forma correta de assentamento, às vezes eles usaram 99,9% do que a norma exige. Mas por estar com 2 produtos com problema, é muito mais fácil você ter uma patologia. Aí você vai botar a culpa em quem? É no assentamento ou é no produto? Uhum. Inclusive, é um defeito até difícil de se diagnosticar depois. Porque uma coisa é você receber um piso em casa, aí tu abriu a caixa, que ninguém faz isso, né? Eu nunca vi um consumidor ou até um construtor comprar um lote de piso, abrir umas 4, 5 caixas, botar as peças no chão, ver se os tamanhos estão iguais, se a cor está igual, olhar contra a luz, se a textura do produto está igual. Porque você concorda que é muito fácil, olha, eu recebi um produto que as peças estão com diversas tonalidades. Eu ligo na loja, recolhe aquele lote e entrega outro. Depois que assentar. E eu já cansei de ver produtos assim, né? Que não tem mais. Não. Cansei de ver. E aí você tá ali com a casa toda com aquele piso. E como é que faz? Eu costumo usar... Eu faço treinamentos, eu sempre cito um case que se tu falar em qualquer loja, todo vendedor ri disso. Porque assim, é aquele cliente que chega com um pedacinho de peça desse tamanho. Um pedacinho de peça, vamos falar assim, do tamanho de um celular ou menor. E diz assim, moço, eu preciso dessa peça aqui, eu fiz a minha casa há 5 anos. E geralmente é a peça da torneira. Ele foi trocar uma torneira ou registro, quebrou uma peça. Por quê? Porque ele não comprou uma quantidade sobrando daquele produto. E outra coisa, acho até importante para os consumidores desses construtores que porventura assistir, muitos produtos existem lote. Então, quando eu vendo um lote, eu não me responsabilizo mais como fabricante por aquele lote. Se ele está sem defeito, eu não tenho necessidade de reposição. Eu vou dar um exemplo para ti. Celular é feito de várias peças móveis. Então, eu tenho que dar uma garantia e ter peça de reposição.
Uma cerâmica, uma tinta... Essa dica é fantástica, minha gente. Eu vou fazer um corte disso, Nilson, porque serve muito para os clientes finais. Eu estou complicando um pouco aí a vida das construtoras e dos construtores. Não é complicando. No futuro eles ganham... Eles também são beneficiados disso. Eles vão lucrar com isso. Quando vocês forem comprar a casa de vocês, peçam um material, uma caixa a mais dos materiais. Não precisa ser uma caixa, mas... Não, mas assim, ó. Então, vamos já aproveitar que o gancho, desculpa interromper. Tudo quanto é produto, para você ter a garantia dele, você tem que seguir rigorosamente as condições de uso, os termos de uso ou o certificado de garantia. Que na cerâmica é o quê? O que está na embalagem. E lá na caixa diz, você tem que comprar 10% a mais. Por que 10%? Porque tu vai perder aí uns 7% a 8% com recorte, trincho, canto de peça, rodapé, e 2%, que é mais ou menos ali, é uma caixa, duas, que você vai guardar para uma emergência. Sim. Vamos supor que eu quero fechar uma porta da cozinha. Eu tenho que ter o do mesmo lote do revestimento. Quebrou essa peça da torneira, eu vou precisar de alguma peça. E muitas vezes... o cliente chega, não, o pedreiro mediu lá 100 metros. O senhor tem... Ninguém pede assim, o senhor tem as medidas lá para a gente fazer a conta aqui? Já está prevendo 10%? Porque tem que ter esse 10%. Você tem que ter uma margem de segurança, né? Tanto é que eu acho legal que as consultoras hoje fazem isso. A consultora vai lá, compra a reserva técnica dela. E... Quando é prédio, não, eles deixam guardado no almoxarifado, mas quando são casas, o que ele faz? Quando ele entrega a casa para o cliente, ele já entrega uma caixa de piso. Mas isso o cliente guardar. Não... É bem comum. Eu não sei daqui, mas a maioria das construtoras que eu já lidei com várias construtoras aí, na minha fase que eu trabalhei na área técnica, e principalmente sobre visita em obra, treinamento de obra. A maioria deixa uma caixa com o Mas cliente. aí você se refere a construtoras maiores, né? A gente aqui trabalha com... Mas essa construtora... não necessariamente... Construtoras. A gente aqui na cidade, a gente tem muito construtores também. Sim, mas... Entendeu? E aí nem todo mundo ainda pratica isso. Mas já fica como dica, então, né? É algo tão óbvio, né? A gente não tá falando uma novidade aqui. Mas, às vezes, a pessoa tá envolvida na compra da casa, do imóvel, com tantas outras coisas, burocracia, parte documental, né? Móvel, o construtor também, móvel. Com a obra, com licenças... Então, é uma coisa que é importante de lembrar e de se fazer. Mas para aquele construtor que faz 10 casas, é mais fácil do que um construtor que faz um condomínio de 1.000. São 10 casas. É verdade. E a importância dela... E outra coisa, ele tira a responsabilidade dele ter que guardar num almoxarifado. Porque tu imagina, mesmo um construtor pequeno, desculpa aqui, não quero usar o pequeno, um construtor que faça 20 casas por ano, que não é algo assim muito grande, mas ele entrega a cada 3 meses essas casas. Então ele não vai comprar o piso para as 20 casas, ele compra para 3, depois mais 3, mais 3 e mais 3. Se ele quiser guardar com ele vai ter 4 reservas técnicas que ele tem que guardar lá, identificar que isso aqui é o que sobrou da obra do condomínio da Canafístula, esse aqui é o do Boa Vista, esse é o do São Luís. Agora, se ele for deixar uma caixa em cada cliente, terminou. São 4 caixinhas, uma em cada casa, um termozinho de que ele deixou uma caixa de reserva técnica. Acabou o problema dele. E até eu falo para os clientes isso, porque, por exemplo, as casas do Minha Casa Minha Vida, as casas que têm um preço mais baixo... isso aí que você falou, de comprar o material, às vezes os construtores ou as construtoras compram um material grande que serve para todas as casas. Isso. Então, eles não pegam essa caixa, esse... Como é que eu posso dizer? Esse plus para entregar ao cliente. Porque tá lá no almoxarifado dele, terminou a casa, limpou a casa, não vai deixar. Então, o cliente precisa se atentar a isso. É bom que se atente a isso para evitar esses problemas futuros. E outra coisa, aí vamos supor, um cliente liga pro consultor, fulano, tô precisando de 3 pecinhas porque eu precisei quebrar algo lá no meu banheiro. Vai lá no depósito e pega. Como é que tu vai garantir que às vezes o teu funcionário lá sabe de que é obra a casa dele? Será que não pode entregar de outro lote? Ele vai lá, senta, Sim. a peça fica mais branca, mais cinza. Exatamente. Então, se tu tá na casa, tu resolveu o problema. Poxa, e outra, toda casa hoje geralmente tem aquela, o pessoal chama no sul de espia, né? Que é aquela portinha que você, para guardar as tranqueiras lá em cima.
bota a caixinha lá em cima. Acabou. Daqui a 30 anos pode ser que ela esteja lá, mas pode ser que daqui a um mês você precise daquela... Verdade. E a importância de a gente procurar empresas sérias que atentam para essa orientação também, porque quando eu já fui ao Comercial Casa Nova como cliente, Sim. comprar um material e o vendedor foi um consultor. Ele me orientou, né, a questão da hipermeabilização, me deu algumas dicas de quantidade, de marca, disso, daquilo. Então, isso é muito importante quando você tem esse olhar por trás e de procurar empresas que se preocupem com isso, que tenham treinamentos para os seus vendedores, para os seus funcionários para isso, e não aquele que quer, tem esse, que o vendedor quer só vender. Aí, voltando assim, que tu falou de problema, um que eu vejo muito grave, porque a gente... Eu não falo só de mim, como é que é o nome da moça ali? Vitória. A Vitória. Se ela passar ali na rua, ela vai ver um monte de casa que tem esse mesmo problema de mancha, de permeabilização, você vai ver. Eu digo que são coisas que nós, como pessoas e também como consumidores, a gente vai observar. Então, se existem vários, é porque é um problema recorrente. Agora, falando de cerâmica. Cerâmica, eu vejo um problema, às vezes, muito grave com a parte de especificação. Qual é a parte da especificação que eu digo assim, tu é corretora, tu já foi visitar às vezes casa mais antiga em condomínio. Aí tu chega na garagem e tem um piso polido. O carro vai vir com a roda cheia de areia, pode pegar água. Imagina tu precisa dar uma derrapada num piso polido brusca. O carro vai deslizar. Eu já passei por isso como consumidora, como a minha casa, que eu já vendi essa casa, mas o piso da parte da garagem e da rampa era um piso... Ele não era polido, mas ele não era... Ele não era áspero. Não. E a gente sofria muito com isso, para lavar, para limpar quando chovia. Isso. Então, é algo que a gente precisa atentar também. Não, precisa atentar. Porque é o seguinte... Porque às vezes a gente quer uma estética, uma coisa, e a gente não atenta para isso. A isso tu falou de uma palavra... Eu acho muito quando a gente fala de casa, a gente tá falando no começo, por que eu gosto de trabalhar com construção? Porque a gente... direto e indiretamente lida com sonhos, né? E aquela história, e existe dois tipos de produtos que você leva para uma obra. Um são produtos que é especificamente técnico. Um tubo e conexão, tu quer da melhor qualidade. Mas ninguém chega perguntando numa casa que marca de tubo e PVC que tu tem nessa casa. Ninguém pergunta. Agora pergunta qual é a marca do piso, qual é a marca da tinta. Sim. Se tem um móvel planejado, quem foi que fez aquele móvel planejado. Tudo aquilo que é visual, que envolve estética, ou seja, gosto, o cliente quer saber de onde que está vindo. Né? Então, falando nisso, aí a pessoa diz, meu sonho sempre foi ter uma casa com piso polido em tudo. Aí tu vai lá no box do banheiro, bota um piso polido, cai o sabão, você escorrega, bate, quebra a bacia. Aí o que é você ter um sonho? Então, uma coisa que eu sempre gosto de dar uma dica para todos os consultores você tem que alinhar um sonho com a funcionalidade. Então, um outro caso que eu posso falar, eu gosto muito, e eu acho muito legal a gente falar das histórias que a gente vive, para não dizer o seguinte, eu vi, eu li, não. O que a gente passou que envolve aquilo que nós estamos falando. Teve um caso de um vizinho meu que ele fez uma casa, colocou um piso acetinado na rampa da garagem, e na garagem, falei pra ele, olha, quando chover, teu carro vai escorregar. Não, mas não sei o que, essa casa é para vender. E na entrada da porta, ele botou um piso polido preto, aquela calçada com 2 degraus, aquele calçado, geralmente, que é um pouco irregular, uma base mais larga, outra mais estreita, com piso polido. Falei, chefe, se eu fosse tu falava com o construtor, porque alguém vai cair e se machucar. Pois não deu outra. Porque é um piso polido numa área que está pegando chuva, você não tem proteção nenhuma. Aí tu vem da rua, às vezes vem com um pouco de pressa porque está chovendo e tu pisa com o pé E quando gera um acidente e uma queda que é um arranhão, tudo bem. Quando é uma coisa mais grave, que quebra um pé, que dá um transtorno ou ou então, incapacita a pessoa, então a gente precisa pensar nisso. E aí eu digo uma coisa seguinte, tanto para o consumidor final quanto para o construtor. Adequar o melhor produto possível dentro da realidade técnica. Aí, E por que eu digo isso? É muito comum chegar em loja, muito consumidor querer um piso áspero, aquele bem áspero, né? Carraspento, o pessoal usa vários termos assim, né?
para botar dentro do box do banheiro, você não precisa de um piso áspero. Você pode botar um piso fosco. Fosco, mate, acetinado, cada um chamando o nome. Porque ele é um produto que serve para essas áreas, tipo box de banheiro, lavanderia, cozinha. Até depois de olhar na minha rede social, eu gravei um vídeo esses dias falando dos 2 tipos de produto antiderrapante. Só que daí ela bota um produto áspero. O que vai ser com o produto áspero? É mais difícil de limpar. Eu ia falar disso. Aí começa a cair sabão. Vamos supor que você for lá um dia, tá lavando o cabelo, o shampoo tem sabão. Caiu, se o teu ralo tiver algum problema para drenar a água, aquele sabão vai juntando. Vai ficando incrustado. Aí vai juntando mais um pouco. Daqui a pouco tem tanto sabão ali que até o efeito antiderrapante dele vai-se embora. Sim. Se for um piso fosco, ele consegue resistir e isso tudo é normatizado, tá? Tudo que eu tô falando aqui sobre esse uso dos pisos, se você for buscar lá o que está escrito na norma, né? Para quem não conhece algum consultor que quiser se interessar, você tem uma norma hoje que rege a construção como um todo, desde ruído, tudo que é a norma de desempenho, norma 15575 de 2014. E lá diz, olha, ele fala o seguinte, qual é o limite de escorregamento que um piso pode ter. Então ele pode ser polido, pode ser fosco, pode ser antiderrapante, mas se ele tiver aquele grau de resistência ao escorregamento, ele vai ser usado naquela área que você quer. Interessante isso, né? Eu passei uns dias no hospital, no Beneficência Portuguesa, em São Paulo, Sim. com a minha filha, agora há pouco. E o banheiro tinha um piso que não era um piso carrasquento, mas era um piso que tinha... Porque eu não tô lembrado como era, mas tinha um adesivo lá na parte do banho. Sim. Esse piso tem a tecnologia tal e tal, eu não me recordo, devia ter... Eu sou péssima para lembrar. Tem a tecnologia tal para evitar, principalmente no hospital, né? Mas aquele cuidado ali no hospital, nunca tinha visto. Eu trabalhei numa empresa, a gente vendia isso. Ele chamava de Skidman. Esse Skidman, mas não é esse nome ainda. Mas essa empresa que eu vendi trabalhava com esse nome, era o Skidman, que é o homem escorregadio em inglês, né? E tinha o adesivo explicando a tecnologia Isso. que tinha para evitar quedas. Isso. Eu achei bacana. Isso existe, para quem quiser se interessar. Tem uma da marca Bellinzone, você acha esse produto, que é um produto que ele faz o quê? Tu aplica em qualquer superfície e ela vai deixar a superfície antiderrapante sem alterar muito a textura do produto. Sim. O que ele faz? Ele é um produto que ele tem uma substância catalisadora que ela cria como se fosse pequenos pontinhos, como pequenos cristais que vai criar essa área rugosa, que é praticamente invisível ao olho humano, então o piso polido vai continuar com cara de polido, só que o piso você vai resistir. Só que é um produto que tem validade. Então, para esse hospital, agora eu não posso afirmar, mas às vezes tu vai ter que refazer isso de ano em ano, uma vez a cada 2 anos. Mas o que eu acho legal? Que você consegue daí unir a estética que você quer. Sim. Com a funcionalidade. E a segurança. Sabendo que tu vai ter a cada 1 ou 2 anos fazer uma manutenção. Mas não é algo absurdo. Vamos dizer... sem medo de errar. Você compra uma garrafinha de 500 ml e você consegue aplicar aquilo num banheiro todo, porque são 2, 3 aplicações. Custa R$70. R$70 a cada 2 anos Nossa, é irrisório. Compensa demais. É R$3,50 por mês. Compensa muito. É mais barato que um cafezinho expresso. Nilson, a gente tá chegando ao final do episódio e a gente tem dicas aqui fantásticas, sinceramente fantásticas, que serviram inclusive para mim. E eu tinha aqui como pedir a você no final 3 dicas rápidas e práticas para quem vai comprar materiais de construção, seja construtor, quem vai reformar ou para investir, mas você já falou aqui ao longo do episódio delas, né? Uma delas é verificar essa questão da segurança, não somente a estética, a questão também de comprar, quando for comprar revestimentos, pisos, comprar a reserva técnica. A reserva técnica para evitar problemas futuros, porque certamente chega uma hora ou outra que a gente vai precisar. Teve alguma coisa outra que você falou também que já é... A questão da hipermeabilização foi outra dica fantástica. E agora, por último, também, aí a gente já vai para uma quarta que eu tô lembrando aqui, né? E tô falando de uma forma... essas 4.
E da questão do baixo custo de produtos que ajudam você a ter uma segurança maior, a evitar transtornos, a evitar acidentes, né? Esses acidentes que podem ser coisas simples e também pode ser uma coisa mais grave, que de repente incapacita uma pessoa de trabalhar por meses, né? Quantos idosos que eu já ouvi relatos que vão tomar banho, levam queda, quebra o fêmur, quebra a perna, bacia, clavícula, né? E o quanto a gente pode evitar isso. Então, essas dicas foram fantásticas. E para a galera que está construindo, seja construtor, construtoras, atentem a isso. E vocês, outra dica também, 2, na verdade, atentem a isso para evitar os transtornos para a vida do cliente de vocês. Façam como se estivessem fazendo para vocês, como também para que na hora da venda, essa serve para corretores, para construtores, para todo mundo aí, você poder usar isso como argumento de venda. Tá. Né? Então, assim, as dicas foram fantásticas. Eu agradeço. E o episódio foi muito rico. A gente teria aí pano pra manga para mais horas de episódio. E tem para outros episódios, né? Não. Tô sempre aberto. Dentro do que você me pediu, que é fazer, pelo menos, apontar 3 coisas que eu acho importante. Né? Eu já toquei sobre isso, mas como nessa fase você pediu, eu vou reforçar. Primeiro, imóvel não é uma compra de necessidade, é uma compra que primeiro vai por sonho. Todo mundo, uma das maiores sonhos que a gente começa a ter com o adolescente é o dia que eu vou ter minha casa própria. Então, você construtor, você vendedor da loja e você cliente, tem que saber que você está lidando com um sonho de alguém. Então, é aquela história, você investir um pouco a mais, isso vale muito para o consumidor. Você não está gastando, você está investindo. Não é prazeroso a gente receber um parente em casa e o parente dizer, nossa, que casa maravilhosa. Com poucas aquisições que a gente constrói na vida, a gente consegue fazer as pessoas assim, sentir esse encantamento e dar esse orgulho, mas esse orgulho positivo para a gente. Como a gente falou, você vai comprar um piso, hoje geralmente um piso Bold, que é aquele piso mais comum, vou falar aqui da Pointer, tirando promoções, o preço médio na loja parte na faixa dos R$30. Você consegue hoje achar um piso retificado por 35, às vezes na promoção, 38. Uma casa de 100 metros quadrados dá R$800 a mais. Agora você imagina que essa casa vai ficar contigo 10 anos. O que R$800 a mais é? Verdade. Só que aquela história, você vai ficar com uma junta mais estreita. Um problema que a gente vê muito, rejunte sujo. Se o rejunte é mais estreito, você vê menos o defeito. Vai ficar com aquela sensação de amplitude, vai tornar mais nobre o ambiente, mais fácil a limpeza e também mais higiênico. Então, isso aqui o vendedor, o consumidor e o construtor tem que ficar atento. Não é criar custo, é criar valor, né? Valor, ele vai sempre pegar algo que vai no intangível, ou seja, você não consegue mensurar uma casa mais bonita, não é pelos reais, é o grau de satisfação que a pessoa vai ter. Isso você não consegue ter uma medida precisa. Ficar atento. E outra, você como consumidor, eu uso muito nos meus treinamentos uma pesquisa que é do Instituto Popeye, muito focado que faz pesquisas de tendência de mercado de construção, que apenas 30% do consumidor brasileiro de construção pesquisa antes de ir numa loja, enquanto que o consumidor americano isso vai para a faixa dos 70%. Então, o cliente não sabe funcionalidade, não sabe quesitos técnicos, não tem uma ideia do fabricante, não tem uma ideia... Poxa, assim, entrar no Reclame Aqui, ver se a empresa tem muita reclamação. Eu não sei você, mas eu uso muito o Reclame Aqui para olhar como é que está o score, a pontuação dessa empresa, né? Então, isso também dá uma vantagem para o vendedor. Porque um cliente que... vou dizer o seguinte... Um cliente dificilmente chega numa loja, assim, ou até um construtor, e vai dizer assim, olha, eu estou precisando de uma tinta para minha casa, eu estou precisando de um piso para minha casa. Ele não vai falar primeiro sobre marca, nada disso e tal. Então, ou seja, abre um leque para o vendedor para o quê? Mostre o que você tem de mais bonito primeiro. Volta a insistir. Uma casa é um sonho. Mostre o que você tem de mais bonito.
Deixa o cliente dizer o quanto ele pode pagar. Não cabe a gente. Você também vende imóveis. Sim. Você não deve, em nenhum momento algum, achar presumir o cliente, o bolso. o que o cliente pode ou não pagar. Deixa ele regular o sonho dele. Só que quando você começa com o que você tem de mais bonito, qual é a primeira imagem que cria na sua cabeça? O que é belo. Quando você começa por preço, é preço. Então, se você tem um belo, o cliente, tu mostra lá um piso, tá R$100 o metro, não cabe. Aí tu baixa para um de 70, um de 60. Quando chegar nos 50, ele já começa a fazer conta. Agora, se tu mostra um que tá na promoção por 15, o de 17 tá caro, o de 20 tá caro, o de 30 tá verdade. caro. Porque ele viu um de 15. Então, a primeira imagem da cabeça é preço. E preço não é tudo quando te lida com essas coisas, né? E uma outra coisa, recebeu um produto na sua casa, um produto que você vai usar, leia o manual técnico. O consumidor, o construtor, o rapaz do almoxarifado, olhar quantos metros vem na caixa, como é que usa, como é que armazena. Eu já tive reclamação, por exemplo, do piso, que chegou, tá tudo quebrado. Eu fui na casa, tava uma pilha com 20 caixas um em cima de outro. A caixa de baixo suportando 1 tonelada de peso. O que aconteceu? Da quinta fileira para baixo, o piso todo quebrado. Só que tá lá dentro, tem que armazenar na vertical. O consumidor brasileiro, ele precisa, vou falar como consumidor no modo geral, aprender a ler contrato, aprender a ler manual, porque 90%, e esse tempo que ele vai perder lá de 20 minutos, é muito pouco. Vale a pena, né, Nilson? Vale a pena. Então, acho que essas 3 dicas fantásticas. Já tem um bocado de dica, mais de 10 dicas boas aí para quem vai vender, para quem vai comprar, para quem vai construir, para quem vai investir, né? Eu quero agradecer imensamente pela sua disponibilidade e pela contribuição com esse episódio. Quero deixar você livre para divulgar suas redes sociais, para que as pessoas tenham mais dicas, acompanhem o seu trabalho, para que mais pessoas tenham acesso também. Liga para o Nilson, vem aqui para a gente conversar, né? Sim. E dizer que as portas do Papo Imobiliário estão abertas para que você volte, porque a gente tem muito assunto para conversar aí, viu? E foi uma honra recebê-lo, um prazer imenso. Natália, novamente eu agradeço o convite. E, antes de tudo, também agradecer a Casa Nova, que é um cliente e a gente assume uma responsabilidade quando alguém confia na gente. Eu realmente agradeço a eles por ter confiado na minha pessoa como profissional e também no trabalho que eu realizo lá como uma empresa, que eu tenho uma empresa que vende produtos para ele, porque essa notoriedade vem com responsabilidade. Então, me coloca à disposição. Outras vezes, se você quiser, vai ser sempre um prazer estar aqui. E que eu acho que também te dar os parabéns, porque cada vez que a gente divide conhecimento, a gente melhora o mercado. Cada vez que a gente une um concorrente, a gente ajuda o mercado a crescer. Então, isso que eu acho que é importante, esse teu trabalho. Dá os parabéns. Obrigada. Faço questão também de seguir, ser colaborativo, que precisar. Se na transmissão, se algum cliente tiver alguma dúvida no comentário, pode me enviar que eu vou comunicar. Mas fale das suas redes. Aqui, a minha rede é Atitude Representações 1. Né? A gente usa basicamente hoje só o Instagram. Nós costumamos usar nas nossas redes dicas técnicas e fazer aquele marketing institucional sobre as parcerias das empresas, as ações de lojas, ressaltar parcerias. A outra coisa, se alguém me ligar, eu não vou vender piso diretamente para pessoa física. A gente só atende realmente pessoa jurídica. Lojas de construção e pessoas jurídicas com condições assim bem determinadas, em termos de volume, unidades construídas e tudo mais. Então, é um marketing que eu tenho que tomar cuidado, porque... Sim, porque senão daqui a pouco você está recebendo um monte de ligação e de mensagens aí. O cliente, eu quero que o cliente entenda que vai achar os meus produtos nas lojas que são parceiras. Na Comercial Casa Nova, Comercial Casa Nova também. É um dos grandes parceiros que eu tenho aqui no estado, né? E como eu falei, pode ir lá seguir a gente, eu gosto. E colocar à disposição. Novamente. Tá bem, muito obrigada. De coração, muito obrigado. E parabéns pelo trabalho e pela competência no que você faz. Você também.
e estamos juntos. Obrigada. Aproveitar para divulgar as redes, né, da gente. O Instagram do Papo Imobiliário Podcast. O meu Instagram, Natália Borges, com 2 S's. Continua seguindo a gente e assistindo. Mande suas dúvidas, sugestões, comenta aqui nesse episódio, compartilha para ajudar, porque a gente precisa dessa divulgação, dessa colaboração. É muito importante para a gente, para o nosso canal. E agradecer a todos os apoiadores que viabilizam esse projeto. E continuem por aqui que vem muita coisa boa sempre, os episódios estão nesse nível. Um beijo, fiquem com Deus. Até a próxima.